O nosso tema de hoje, tá? Agradeço aí a confirmação de vocês, tá? Maravilha, o som tá perfeito, tá? Eu vou pedir para os comentários aí no bate-papo, tá? Eu vou fechar aqui o chat, tá? Para a gente poder aí focar no conteúdo, certo? Então, o nosso conteúdo hoje, pessoal, é sobre o mercado propriamente dito, tá? Para a gente entender aí um pouquinho, tá? Do mercado, entender alguns fundamentos para a gente estar operando aí dentro do Forex. Tá? Então, tem algumas coisas aí que são essenciais, né, para você que quer se tornar um operador, iniciar com investimentos nesse mercado. Tá? Muito importante o conhecimento. Eu sempre digo, para esse mercado, sempre se tratando de investimento, a gente sabe que tem risco, então, mais ainda a gente necessita o conhecimento, né? Necessita aí o aprendizado, focar em buscar aprimorar o nosso conhecimento sobre os detalhes do mercado para a gente poder realmente operar, né, buscando maior sucesso, né, nas operações. Né? Então, a respeito do mercado, né, inicialmente, o que é o mercado Forex? Né? Como é que funciona esse mercado? Tá? O mercado, tá? Essa sigla Forex, significa Foreign Exchange, tá? Que na tradução literal é troca estrangeira. Né? Isso aí, ao redor do mundo, essa sigla, quem conhece o mercado Forex já vai saber que se trata do mercado cambial. Né? Então, esse mercado é o mercado de câmbio. Tá? Hoje ele é o maior mercado financeiro. Tá? Se a gente comparar aí com o mercado acionário, né, que é muito conhecido nas bolsas de valores, né, ao redor do mundo. Então, em comparação de volume financeiro, tá, de participantes também nesse mercado, tá, ele é muito mais alavancado que outros mercados. Por isso que ele é o maior mercado e o mais líquido mercado, tá, do mundo. O que significa que ele tem essa liquidez? Significa a gente falar que a gente consegue, a partir do nosso capital investido, tá, um retorno em curto espaço de tempo. Isso é a liquidez em um investimento. Tá? Então, se a gente tem aí essa liquidez com uma velocidade superior a outros mercados. Tá? E no mercado Forex, nós operamos dinheiro. O dinheiro, ele é o nosso ativo financeiro. Tá? É aquilo que nós vamos transacionar no mercado, aquilo que a gente vai operar de fato, né, nas operações, especulando lá no mercado. E a gente vai obter lucro, tá? O resultado de lucro nessas negociações, tá? De compra e venda de moeda. Tá? Então, né, como vocês sabem, né, compra e venda, especulação financeira dentro, tá, de valores aí de câmbio entre duas moedas. Tá? Sempre a gente vai trabalhar em pares de moedas. Tá? Um exemplo que é bem conhecido no Forex é o euro-dólar. Tá? Tá aqui entre essa marcação aqui, ó, tá? São as siglas, o R barra USD. Tá? Então a gente vai obter lucro resultando nessa compra e venda de moedas, ok, pessoal? Então sempre em pares. Bom, a gente já fica bem fixado desde o início, tá? Pares. Uma moeda sozinha a gente não vai ter parâmetro para realizar uma operação no mercado. Tá? Então, sempre lembrem-se que é par de moedas. Tá? Então, aqui, ativo financeiro é o próprio dinheiro, é aquilo que a gente vai operar. Um ativo financeiro é aquilo que nós vamos operar. Então, a gente dessas negociações, dessa compra e venda do nosso próprio ativo, que é o dinheiro, é o mercado de câmbio. Então, é o mercado mais alavancado. Tá? A gente sempre tem que saber que é um mercado que vai trazer oportunidades, porque simplesmente ele é o maior mercado financeiro que a gente possa estar inserido hoje. Tá? Sem citar de outras questões que a gente vai ver ainda hoje, tá? De algumas vantagens aí para se trabalhar no mercado. Tá? Então, realmente aí é muito bacana a gente realmente focar dentro do Forex, tá? Tem inúmeras aí peculiaridades para a gente estudar esse mercado e operar nesse mercado, ok? Em termos de volume, pessoal, nós temos aí comparativo desde 1987, tá? Para a gente ter uma ideia, nós tínhamos volume diário, tá? De 600 bilhões de dólares.
Tá? Esse é o volume negociado ao dia, ok? Depois aí, nos anos 2000, tá? Isso saltou para 1,5. Então, vocês notem como alavancou, tá? Esse volume que gira financeiramente todos os dias dentro do mercado. Isso é diário, ok? E agora, na realidade, nós temos, então, tá? A faixa de 5 trilhões de dólares. Tá? Então, realmente é um dado gigantesco, bem alavancado, como eu falei antes, tá? Então, fatia de trilhões de dólares, tá? Nós vamos especular, obter oportunidades, tá? Para a gente ter realmente lucro nesse mercado. Tá ok? Boa noite, Eliseu. Seja bem-vindo, ok? Então, nós temos que ver todo o potencial do mercado também pelos números, tá? Então, isso aqui mostra realmente que o mercado é muito, muito alavancado, tá? E que pode trazer aí oportunidades para cada um de nós. Tá? Então, atualmente, aí 5 trilhões de dólares que passam de mão em mão, tá? Girando aí no mundo todo, nas plataformas, tá? Nas especulações do mercado. Tá? Para você entender, iniciou o mercado aí nos anos 70, tá? Com uma flutuação livre de capital. Tá? O mercado ele se tornou mais acessível a todos também em função da internet, tá? Depois nos anos 90. Tá? E o que acontece? Aumentou a força de oferta e demanda. O mercado cambial, como eu falei anteriormente, é muito especulativo. Então, essas forças de demanda e oferta também foram alavancadas. Tá? Isso resumindo para você, tá? Tem toda uma parte histórica até que a gente pode tratar inicialmente como o Ford se iniciou, como começou lá a partir de Londres, tá? Que ele era a força de câmbio no mundo, perto da Segunda Guerra Mundial, mas aqui não vem ao caso. Tá? A gente está sendo bem mais prático para você ter essa noção, tá? Bem ampla do mercado. Então, essa força de oferta e demanda alavancou, tá? E com isso o mercado forte chega, né, nos dias atuais. Então, esse volume financeiro também em função da própria internet, que possibilitou operadores comuns como nós, né, investidores bem menores, né, investidores pequenos, estar inserido nesse mercado. Tá? Isso comparado a grandes fundos financeiros, bancos centrais, tá? Que realmente fazem operações cambiais aí gigantescas todos os dias. Tá? Então, a popularidade do mercado, tá? No mundo todo alavancou também esse volume financeiro. Tá? Essa questão de cada um poder investir no mercado, tá? Inclusive com capital pequeno comparado a qualquer outro aí, investimento e aos próprios investidores que estão inseridos aí no Forex, né? Como bancos, fundos financeiros aí gigantes ao redor do mundo. Tá? Então chegou nesse nível aí de 5 trilhões ao dia. Então é um patamar aí que chegou, tá? Que potencializou esse volume financeiro. Tá? Vamos passar adiante. Como é que é o comportamento do mercado? Tá? Isso funciona para o mercado Forex. Tá? Como é que ele atua, tá? E como que ele mostra, tá? Esse comportamento. Tá? Esse mercado ele tem, tá, características, tá, como qualquer mercado, ou seja, de alta ou de baixa. Tá? Nós temos o mercado que a gente chama de mercado de touros ou mercado de ursos. Ok? Só confirmar como é que está o som, pessoal, só para a gente ter um feedback aqui. Só pegar aqui uma... Ok, perfeito. Tá. Maravilha, muito obrigado. Ok, então o mercado de alto e de baixo, como eu falei, tá? Então o mercado de touros, tá? Ele simboliza alto, tá? E o mercado de ursos simboliza baixo, tá? Ok, pessoal? Então o mercado financeiro, ele trabalha como uma luta, né? Uma infindável luta entre comprados e vendidos. O que significa isso? Operadores, investidores que estão acreditando, estão com seus ideais para alta e outros para baixo. O mercado, eles são pessoas, formado por pessoas, né, assim na tela, né, analisando basicamente gráficos inicialmente, tá, que nos dá análise técnica, uma base muito boa, tá, para trabalhar em mercado financeiro. E então essa força, tá, vai caracterizar e o vencedor, tá, vai acabar movendo os mercados.
Claro, tem fatores externos, Forex, né, como fundamentos, né, saúde da economia. Mas basicamente vai formar por touros e ursos, tá? Onde simboliza o mercado de bulls, né, que é o mercado de alta, onde a gente tem comprados vencendo, né, um sentimento de otimismo, um sentimento positivo, tá? E é um mercado, então, altíssimo, como a gente fala, um mercado aí em alta. E o mercado de ursos, né, a gente tem então simbolizado por Bear Market, tá? Deixa eu colocar aqui na cor vermelha para nós, tá? É um mercado então de pessimismo, tá? Sentimento negativo em função de queda. Geralmente a queda de mercados ele traz um sentimento negativo, pessimismo, tá? Onde a gente tem vendidos vencendo então essa luta no mercado. Então, essencialmente, o mercado Forex ele se move dessa mesma forma. Touros versus ursos. É um comportamento padrão de mercado financeiro para você ter um entendimento aí. Tá? Então, realmente, quando ter a força do movimento no gráfico lá, também, né, e basicamente a gente vai ter influência, né, de compra e venda o tempo inteiro, né, e a força maior ela vai prevalecer. Então, naquele período pode ser algumas horas, alguns dias, tá? Embora no Forex a gente tem um sobe e desce constante, então isso é bacana para a gente ter oportunidade. Mas mesmo assim, uma tendência maior ela prevalece, tá? Então a gente está vendo de forma ampla. Então essa força entre compra e venda, entre touros e ursos. Inclusive tem Nova York lá, né? A gente tem a figura do touro lá em Wall Street, então ali simbolizando o mercado financeiro, e tudo mais. Então tem lá tipo uma estátua, né? Um bull, né, um touro, mostrando lá uma figura relativa para mercado financeiro. Ok, pessoal? Vamos avançar aqui. As transações, então, no Forex, elas são conduzidas online, né, como você já pode conhecer, você que já tem a conta, né, já tem a plataforma de operações. Ela trabalha 24 horas por dia, né, o mercado ele não para, o mercado aí 24 horas por dia, a não ser no sábado que o mercado fica totalmente fechado. E a gente tem, então, três sessões principais, onde o mercado vai contornar o mundo, tá? Em função dos fusos horários também, né? Onde realmente a gente vai ter aí, tá? A gente tem um movimento aí interessante, né? Durante o dia todo, mas a gente tem três momentos principais, ou seja, sessões de mercados abertas, onde tem realmente mais atividade. Então, a gente tem inicialmente a sessão europeia. Deixa eu colocar aqui para nós. Sessão europeia, ok, pessoal? Tá? Que para o horário do Brasil ela é bem cedo, em questão de fuso horário. Então, é o primeiro mercados, né, da zona toda do euro, Europa, tá, como um todo, Espanha, Alemanha, Portugal, etc., mercados aí em atividade. Que para nós o Brasil é bem cedo, a partir de 5 da manhã, horário nosso, ok? Horário de Brasília. Tá? Depois a gente vai avançando, nós temos o horário americano, basicamente, que já é bem próximo do nosso fuso horário. Tá? Para vocês terem uma ideia, a gente está 1 hora de diferença para Nova York hoje. Tá? Então aí é próximo do horário brasileiro, certo? E mais adiante no movimento a gente tem a seção da Ásia, asiática. Para nós no Brasil vai ser à noite. Tá? Então o mercado ele é global, ele vai trabalhar às 24 horas. Tá? Então, em resumo, ele abre no domingo à noite e vai fechar na sexta-feira à noite. Ininterruptamente às 24 horas. Tá? Passando pelas três sessões principais, como eu listei aqui, tá? Com um movimento. Tá? Claro, tem horários melhores para operar e horários mais lentos do mercado, mas ele fica ativo às 24 horas do dia. Tá? Então, como eu coloquei, a gente tem os resultados aqui nesse mercado pelas características de flutuação de cotação, ou seja, esse movimento do mercado é muito interessante, porque o mercado parado ele é ruim. Então, essa característica do mercado ser volátil, ele ter movimento, tá? A gente consegue visualizar melhor as oportunidades. Tá? Isso a gente vai ver, dependendo da direção que você vai ter no mercado, tá? Você vai ver que tem horários mais movimentados e outros mais lentos do mercado.
tá? Mas ele trabalha 24 horas por dia. Por isso que é um mercado atrativo para qualquer pessoa, inclusive quem tenha, por exemplo, que trabalha, tem um horário comercial que não consegue dedicação para esse mercado. Pode focar à noite, pode focar durante a manhã, bem cedo, por exemplo, que vai acabar pegando aqui a sessão europeia, tá? Então, realmente é um mercado que qualquer pessoa consegue separar um tempo para dedicar às operações, tá? Em função também do horário 24 horas. Então, isso é muito, muito interessante. Tá? Então, você mesmo que trabalha e depende de horário, né, e não consegue operar no meio do dia, por exemplo, ou às 11 horas da manhã, pode trabalhar à noite. Tá? Então, isso aí realmente se torna atrativo, tá, para investimento. Vamos avançar aqui, então. Como é que você vai operar no mercado Forex? Tá? Inicialmente vai ter uma conta na corretora. Tá? A corretora ela é a ponte para o mercado. Ela vai te fornecer a plataforma de negociações, tá? E ela vai te conectar com o mercado. Então são 3 passos. A partir que você tem a conta na corretora, você tem a plataforma de negociações, você está então inserido no mercado. Tá? Então hoje é muito fácil, em questão de 3 a 4 dias você tem uma conta aberta e o seu capital depositado pronto para operar. Então hoje é muito rápido, muito simples. Tá? Então são 4 dias úteis, em média, você tem tudo pronto já, tá, no mercado. Então você começa a iniciar, tá, com uma conta a partir aí de capital que, claro, disponibilidade de cada um, mas inclusive capital pequeno, na faixa de 100, 250 dólares, já é possível iniciar no mercado. 500 dólares, tá? E você vai iniciar no mercado. A plataforma de negociações ela é fornecida pela corretora. Você que já tem a conta com a Light Forex, você já provavelmente conhece, tá? É uma plataforma bem fácil, em português, inclusive, tá? A parte gráfica dela é bem intuitiva, tem bastante recursos na parte de análise gráfica. Então, é uma das plataformas aí muito usadas, né, dentro do Forex. Então, você opera aí rapidamente, em 3 passos você está inserido no mercado. Tá? Vamos avançar um pouquinho, vamos detalhar sobre as principais moedas. Tá? Principais moedas aí negociadas no Forex. Tá? A gente tem aqui listada algumas moedas, não são pares. Ok, pessoal? São moedas. Tá? Então, nós temos aqui inicialmente o iene japonês. Tá? Moeda, então, bem importante aí. Tá? Lá do Japão. O euro. Tá? A gente não precisa falar, é uma grande potência lá na zona do euro. Tá? O euro está muito forte, inclusive ele tem valor superior ao dólar hoje. Tá? Terceira importante, dólar australiano, tá? Simbolizado pelo AUD. Tá? Dólar canadense, simbolizado pelo CAD. Sempre são 3 siglas, ok, pessoal? 3 letras, tá? Para cada ativo, cada moeda. Libra britânica, tá? Do Reino Unido, Inglaterra, GBP. Franco suíço, CHF. Tá? Moeda também muito interessante. E aqui acima o dólar da Nova Zelândia, NZD. Tá? Então essas siglas aí você acaba conseguindo decorar, né? Com o tempo você pega e é bem fácil a assimilação, tá? E é bem tranquilo. Negociadas essas moedas de encontro ao dólar americano. Por que isso? O dólar americano ele tem muita liquidez no mercado. Tá? Então, se nós buscarmos pares, tá, com o dólar americano em encontro dessas outras aqui acima, a gente vai ter pares de moedas mais interessantes. Claro, vai ter algumas aí que não vai estar o dólar americano, tá? Mas onde a gente tem o dólar, né, o USD, a gente tem maior volatilidade, maior movimento. Tá? Então, em resumo, a gente vai trabalhar com algumas moedas. Na corretora existe muitos pares de moedas, não precisa focar em diversos pares ao mesmo tempo. Então, você pode se especializar em 4, 5, 6 pares, tá? Que são os mais interessantes, mais voláteis e realmente que vão ter movimentos aí importantes durante o dia. Então não precisa operar tudo ao mesmo tempo. Inclusive você vai não ter foco, então é muito
muito mais difícil aí. Então, realmente foca em alguns pares. Tá? Então, essas aqui são as moedas. Moedas importantes, né? De acordo aí com a sua ação. Né? No caso, o euro é dentro da zona do euro, né? Que são diversos países que compõem. Tá? Então, aí são as moedas negociadas, né? Principais dentro do Forex. Tá ok? Como é que tá tudo ok aí para vocês? Deixa eu só liberar aqui para ter um feedback. Como é que tá o som? Tá conseguindo? Ok, maravilha, pessoal. Muito obrigado. Vou avançar aqui então. Vamos falar um pouquinho dos pares. Tá? Então aqui a gente já acaba formando o ativo financeiro. Tá? Lembrando, o nosso ativo são moedas. E a gente vai trabalhar em pares de moedas. Então deixa eu colocar aqui acima, né? Pares de moedas. Tá, pessoal? Então a gente tem alguns pares mais interessantes. Tá? Como eu falei, a gente deve focar em alguns pares, não precisa operar todos que aparecem na plataforma. Tá? E também horários, tá? Mais importantes de negociação. Então, basicamente, a gente divide um horário diurno, tá? E o horário noturno. Deixa eu marcar para nós aqui. Horário diurno e horário noturno. Então, no horário diurno, nós vamos trabalhar das 5 da manhã até as 5 da tarde. Isso horários aqui já do Brasil. Então, veja, você tem uma faixa de 12 horas para operar no mercado. Tá? Então, isso é bem interessante, questão da disponibilidade. Você pode localizar aí um horário, tá? Em 12 horas que você possa, né, parar e operar. Né? Você precisa dedicar aí um certo tempo, tá? De qualquer forma, para você conseguir buscar resultados. Então, a gente acaba pegando a seção europeia e americana, tá? E focar em 5 pares. Nós temos aqui 5 pares interessantes para focar dentro desse horário, das 5 às 5. Tá? Euro-dólar, Libra-dólar, USD-CAD, dólar canadense aqui, ok? Euro-JPY, tá? O euro versus o iene japonês. E também Nova Zelândia com dólar americano, o último aqui. Tá? Veja que tem alguns pares com o dólar, tá? A sua grande maioria dólar americano, tá? O USD. Somente aqui o euro-iene, tá? Que não tem o dólar. Mas a gente tem um movimento muito bom do euro nesses horários aí, tá? Esse euro-ien é um par bem movimentado, é bem interessante aí você observar ele. Tá? Então, dedique em 5 pares aqui. Tá? Então, ou seja, são 5 pares aqui para você buscar oportunidades. Então, não precisa então focar em 20 pares ao mesmo tempo, né? Fica aquela coisa bem mais complicada. Então, é a dica que eu passo para vocês aqui no horário diurno. Tá? E no horário a gente vai trabalhar das 10 da noite até as 3 da manhã, horário Brasil, onde a gente vai pegar os mercados asiáticos em atividade. Tá? Então, lembrando, fuso horário, tá? A gente tem lá no Japão, Nova Zelândia, Austrália, os mercados, né, realmente mais adiantados em relação ao fuso, então, por isso que acaba pegando madrugada no Brasil. Isso é fuso horário, né, normal. Então, a gente vai focar em 4 pares dentro do horário noturno. Tá? Entre eles aqui, Euro-Iene, USD-Iene, AUD-USD. A gente tem o dólar da Austrália em função do horário, então a gente tem movimentos, né, nesse par de moedas. E aqui por último, NZD-USD. Tá? Dólar da Nova Zelândia em função também do horário. Nova Zelândia, tá? A gente tem um horário de atividade aí a partir do horário noturno no Brasil. Tá? Então são pares de moedas que você pode focar e deve focar em diferentes momentos, nos 2 momentos do mercado. Você pode perguntar, e das 5 até as 10 da noite, como é que fica o mercado? Tá? Realmente ele é um mercado mais parado. Tá? O mercado aí já fechou a parte americana, o mercado ele não fecha, para você entender, ele não fecha o Forex. Mas os principais mercados em termos de bancos centrais, tá? Em termos também de... O mercado é feito de pessoas, então realmente quando o mercado começa a chegar no horário da noite em alguns lugares do mundo,
acaba baixando o volume de operação. Então isso é normal. Então aqui no Brasil também, e se a gente comparar das 5 às 10, é um mercado, tá? Fica mais lento. Realmente um mercado bem ocioso, então às vezes é bem difícil focar. Então, um período aqui que você vai acompanhar nos gráficos. Você até pode olhar agora, logo mais aqui, agora são 8h30, que o mercado ainda está começando a querer movimentar. O próprio euro-dólar, libra-dólar, essa hora é lento, né? Então agora é o horário de focar nos pares do noturno, né? Então a dica aqui é focar no em vermelho, agora à noite. Tá? Embora o euro-dólar seja o mais operado, mais volátil do mercado, eu considero operar melhor ele no horário do dia, tá? Horário diurno. Tá? Então das 5 às 8, das 5 às 10, tá? O mercado aí realmente mais parado, não vale a pena operar, fica um momento muito devagar no mercado. Mas ele não fecha, ele fica aberto, ele tranquilo, tá? A não ser a sexta-feira, tá? Sexta-feira o mercado fecha às 18 horas. Então o mercado fecha, tá? Na sexta-feira. Ok, pessoal? Então aí foquem aí nesses pares, separem em 2 momentos do dia, tá? Que vocês com certeza vão ter aí mais sucesso nas operações. É uma grande sacada aí para você dividir e focar em alguns pares. Realmente não precisa operar tudo ao mesmo tempo. Tá? Isso aí eu vejo muita gente ter esse erro básico aí de colocar muitos pares ao mesmo tempo, operar em qualquer horário do dia, às vezes está operando nesse horário aqui que está muito lento, por exemplo, das 17 às 22. Então, realmente o mercado fica morto. Muitos vezes ele fica morto nesse horário. Está muito devagar. Então, aí já é uma estratégia aí para cada um focar, tá, dentro das suas operações. Tá? Vamos avançar aqui. Algumas definições, tá, importantes aí que você precisa ter, tá, no mercado. Primeira coisa, tá, a respeito do PIP. Tá? O que é o PIP? E tanto se ouve falar em Forex. Ele é esse referencial de movimento do preço. Tá? Cada ponto, tá, que movimenta no mercado, na cotação do ativo, é esse PIP que movimenta. Tá? E o que acontece? A maioria das cotações nesses pares, nos ativos, tá? A gente registra em 4 algarismos depois do ponto. Se você olhar lá na plataforma, a gente vai ver 4 algarismos depois do ponto. Tá? O valor mínimo do preço, tá, é de 0,0001 da moeda cotada. Tá? Se você acompanhar euro-dólar, por exemplo, ele é 1,3300. Um exemplo. Então, são 4 algarismos depois do ponto. Tá? Exceção, tá? Moedas envolvendo o iene japonês, onde a gente tem 2 algarismos. Tá? 2 algarismos aí depois do ponto. Então, cada decimal do PIP é 0,01. Tá? Se você observar dólar e ien, euro e ien, por exemplo, GBP e ien também, esse é um par aí que a gente nem comentou, mas é um par também que tem a... Deixa eu colocar aqui na tela. GBP, JPY. Também é um par que vai ter 2 decimais. Tá? É o Libra e N. Tá? Então, nesses exemplos aqui, a gente vê, então, com 4 algarismos. Tá? Pode ver a marcação aqui. O euro-dólar, tá? Vários pares, a maioria são 4 algarismos. Tá? E cada ponto que mover aqui no final da cotação, a gente fala que moveu 1 pip, 10 pips, 50 pips, 70 pips, ou caiu ou subiu, tá? Cada ponto que mover. E no dólar e ien, a gente tem então 2 decimais, é um exemplo, então 91,10. Então a gente tem aqui movimento com 2 decimais. Então só grave isso. Moedas envolvendo iene japonês, a gente tem o decimal, né, de 2 casas depois do ponto. Então isso é bem fundamental ter essa entendimento aí para a gente ver os movimentos no gráfico, lá quantos pips moveu, né, como é que aconteceu aí esses movimentos, tá? Como é que aconteceu aí cada ativo no mercado. Tá ok, pessoal? Vou trazer um exemplo para nós aqui de movimento, tá? Vou colocar aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó. Se o euro-dólar, tá? Ele moveu de 1,33 para
1,3350. Isso é igual a 50 pips de alta. Esse é o entendimento. Né? Ele saiu de 1,33 para 1,3350. Tá? Agora eu vou dar um exemplo de queda aqui. Se o dólar ien sai de 91,10, tá? Para 90,60. Isso é igual a 50 pips queda. Como você pode ver aqui. Tá? Saiu de 90,60 para 91,10. Então, 2 algarismos depois do ponto. Né? Isso são 50 pips de queda. Na mesma situação de alta, um exemplo de com 4 algarismos, saem de 33,00 para 33,50. 1,3350 no euro-dólar. São 50 pips. Tá? Então, esse entendimento aí é fundamental aí para você ver no gráfico os movimentos, tá? de como os ativos estão, tá? Todos os dias aí oscilando. Tá ok, pessoal? Então, isso aí é o PIP. Tá? Guardem aí que ele é esse movimento, esse referencial de cada ponto, né, que movimenta na cotação dos ativos, de cada par de moedas. Perfeito, então. Respeito do spread, tá? Também é uma definição aí importante, básica do mercado, que é a diferença entre os preços de compra e venda. Tá? Então, a gente tem preços de compra e venda em cada ativo, em cada par de moeda. E essa diferença é o spread. Tá? Trazendo um exemplo para nós aqui, a gente tem o euro-dólar, tá? A gente tem o valor de venda, sell, 1,3600, e o valor de compra 1,3603. Tá? Então você nota que tem uma diferença de quanto? De 3 pips. Tá? Esses 3 pips é o spread negociado. Tá? Isso aí é o que vai ocorrer nessa diferença, é o spread. Tá? Todas as moedas têm o seu spread, a gente trabalha na Lightforce com spread fixo, tá? E também spread flutuante, tá? Dependendo do tipo de conta. Tá? A maioria aí, em média, dos pares principais é 3 pips. Tá? Você pode ver no site, tá? Na página que fala dos instrumentos financeiros, você pode ver aí a respeito dos spreads, tá? Que é negociado. Você não paga nenhuma taxa mensal para manter sua conta, para manter a plataforma de operações. Tá? Você tem o spread, né? Como essa taxa, vou dizer assim, do broker, né? Da corretora. Para operar no mercado Forex é muito barato, inclusive. Tá? Você não tem aí nenhum ônus de mensalidade ou algo aí que possa gerar aí para usar a plataforma, utilizar uma conta demonstrativa também. Então, simplesmente o spread negociado em cada operação que você abrir. Né? Então, aí não é, se não operar no mercado, também não vai gerar spread. Né? Então, os pares de moedas têm essa diferença entre compra e venda e esse aí, tá? Esse aí é o famoso spread. Tá? Muita gente aí não só ouve falar e não tem esse entendimento. E a gente vai trabalhar com dupla de moedas para negociação, como a gente falou. Tá? Sempre em pares de moeda. Então, um entendimento também que a gente precisa ter, tá? Por exemplo, euro-dólar, cotação de 1,3600. Tá? Então, a gente tem aí o valor do ativo euro. Tá? Mas o que significa isso? A gente tem que ter esse entendimento do par em relação à cotação. Então, a gente tem a segunda moeda, tá? Em relação à primeira. Tá? O que significa isso, então? No exemplo acima, é necessário 1 dólar e 36 para cada 1 euro. Por isso que eu comentei antes que o euro vale mais. Tá? Então, esse é o entendimento quando a gente tem um par de moedas e a cotação lá no gráfico, lá no seu MetaTrader. Então, a gente tem esse entendimento, a segunda moeda em relação à primeira. Então, no euro-dólar, como o euro está na frente, né, você nota aqui que o euro, o símbolo, né, isso aqui são pares já pré-formatados. Tá? Eles têm essa ordem, euro-dólar. Tá? Não é o contrário. Então, o euro é a moeda base, é a moeda da frente. Então, qual é que é o entendimento aqui? 1 dólar e 36 para cada 1 euro. Então, qual é a conclusão que você chega? Que o euro vale mais.
né? Porque a gente precisa $1,36 para cada €1. Então esse é o entendimento. E a moeda base, tá? A moeda base é o euro, porque é a moeda da frente, tá? Esse é o entendimento. A moeda que está na frente, ela é a moeda base, ou seja, ela vai tipo que comandar o gráfico, ou seja, quando o gráfico subir, deixa eu colocar para nós aqui, moeda base. Quando o gráfico subir, significa valorização do euro, que é a moeda base. Então, se você colocar os olhos no gráfico, no MetaTrader, euro-dólar, está tendo uma crescente do gráfico. O que significa isso? Primeiro entendimento, valorização, tá? E, consequentemente, a desvalorização do dólar. Tá? Então, a moeda da frente, a moeda base, ela comanda o gráfico. Né? Vamos colocar esse entendimento para você compreender bem. Tá? Se o euro-dólar, lá no gráfico, tem queda, tá? Você vê o mercado em queda 2 dias seguidos. Então, está havendo uma desvalorização do euro, porque o euro é a moeda base, ele comanda o gráfico. Então, o euro está perdendo força naquele período. Esse é o entendimento que você precisa ter. Tá? E, consequentemente, o dólar está ganhando valor, né, naquele período. É o inverso. Tá? Perfeito? Então, esse aí é o spread. Tá? Pares de moedas, sempre trabalhar em pares, você vai valorizar os ativos lá em pares de moedas. Tá? Foquem nos pares principais e os horários. Tá? Quero trazer para nós também aqui algumas razões, tá? Por que a gente opera e investe no mercado. Por que operar e investir no mercado Forex? Tá? Então, como hoje a gente está fazendo um entendimento do mercado, né? O tema hoje é Forex, né? A base do mercado. Então, por que a gente deve operar e investir no mercado Forex? Você que está começando agora há pouco tempo, ou que já opera, né, há algum tempo, tá? Alguns benefícios, né, e algumas razões para operar nesse mercado. A gente tem a liquidez e velocidade superior a qualquer mercado. A gente comentou no início de hoje, tá? A gente tem as operações aí com liquidez para trazer resultado de lucro para nós, né, numa velocidade superior a outros mercados, a outros investimentos. As transações são conduzidas dentro de alguns segundos na plataforma de negociação. Então, com alguns cliques do mouse, a gente consegue abrir uma operação, fechar, realizar a operação com lucro no mercado, tá? Tudo muito rápido pelas plataformas online, que é o MetaTrader 4. Tá? Então, você tem da sua casa, conectado ao computador, internet, tá? Ou de qualquer lugar, você tem acesso ao mercado. Então, isso aí é muito interessante. Outro ponto fundamental, o mercado trabalha 24 horas, né? 6 horas de domingo à noite, até às 18 de sexta-feira, horário de Brasília, tá? Horário de Brasília. Então, o mercado ininterrupto aí, ele só fecha no sábado. Então, ele te proporciona aí disponibilidade de escolher o horário de operar. Você pode fazer, então, como eu comentei, ó, qualquer hora do dia ou da noite você pode fazer os negócios, tá? Qualquer lugar que você estiver, tá? Outro ponto fundamental, te dá liberdade aí para operar. Oportunidade de adquirir um lucro maior do seu dinheiro com investimentos. Tá? Se a gente comparar mais uma vez aí ao mercado de ações ou a outro investimento que você possa fazer, tá? Se tratando de mercado financeiro, que o seu banco possa oferecer rendimentos aí e oportunidades mais conservadoras, como poupança, tá? Poupança, para você ter ideia, te paga 6% ao ano, tá? E no Forex aí, você pode ter esse percentual aí em muito menor tempo, tá? Realmente até em alguns dias ou até em pouco menos que isso, tá? Então não tem comparação aí a investimentos tradicionais que o seu banco lá, o gerente te oferecer, etc, tá? Então realmente é um mercado aí atrativo, tá? Que o pessoal que não conhece, ele quer buscar conhecer, então a gente incentiva sempre você ter aprendizado, buscar conhecimento cada vez gradativo, né? A gente vai aprendendo dia a dia, então qualquer de nós, né? Não importa se você começou há 2 meses atrás, como há uma semana atrás, como há um ano atrás. Então, sempre vai ter coisas novas que você pode aprimorar na sua operação, no seu estilo de trade, tá? No seu método de operação, nas suas análises, né? Você vai pegando esse sentimento do mercado aí gradativo e realmente é na prática, é operando o capital em conta real, sentindo o mercado, tá? Onde você vai ter experiência. Isso aí é só na prática.
Tá? Então, você que não começou, comece no mercado. Né? Sinta o mercado aí de forma real, operando capital. Não importa o valor. Né? Eu sempre digo que não importa o valor inicial. Então, veja sua disponibilidade. Você que conheceu o mercado Forex, tá? E viu como uma oportunidade, então realmente comece no mercado. Né? O mercado está aí todos os dias, nesse momento, e você não fica olhando o mercado. Né? Então, participe do mercado. Realmente esteja operando, inserido aí no mercado para buscar resultados. Né? Nosso objetivo final sempre é lucro. Né? Então, você vá atrás então, das oportunidades para você ter o seu resultado também. Tá? Então, no último ponto, né, o trabalho qualificado no Forex pode se tornar também uma atividade, né, ou uma nova atividade profissional para você. Por que não, né? Então, aí pode se tornar, né, decorrer de algum tempo, né, vai depender de alguns fatores, claro, mas esse trabalho aí que você dedicar pode se tornar aí para você ter o seu resultado aí, para manter a sua vida, manter o seu custo, né? O que você depende aí, todos nós precisamos de dinheiro, então para manter aí o seu padrão de vida ou aquilo que você almeja, né? Então esse trabalho qualificado aí pode se tornar uma atividade profissional, tá? Então são várias razões, né, para você operar, investir no mercado Forex, dedicar tempo, dedicar aí conhecimento, buscar aprendizado para esse mercado. Tá ok, pessoal? Bacana? Eu quero colocar para nós aqui, tá? Já quase finalizando, tem havido algumas dúvidas como depositar, tá? Para iniciar as operações, tá? Com a Light Forex, tá? Qual é a forma mais prática e rápida, tá? Para você depositar, você que já iniciou, você que quer fazer um aporte de capital para alavancar mais aí as suas operações. Então, a transferência bancária Brasil, tá? Realmente aí é o que tem mais rápido, tá? Ela está disponível no seu perfil de cliente. Tá? Então, a transferência bancária Brasil, você faz uma operação interna dentro do Brasil. Tá? Você não mexe com casa de câmbio, não mexe com operações aí com elevadas taxas. Tá? Então, como é que você deposita, né? Como é que você inicia o depósito do seu capital para iniciar essas operações? Então, é a transferência bancária Brasil. Tá? É o que é mais indicado. Ele tem a recompensa das taxas também. O que significa isso? Você recebe como crédito, tá, as taxas geradas, que é a menor taxa, inclusive, hoje, comparado aí aos outros métodos de depósito. Tá? Então, realmente, você acaba não tendo custo para começar a operação. Tá? Você vai ser recompensado pela taxa também da transferência bancária Brasil. Tá? Ela fica disponível, tá? Vou colocar uma tela para nós aqui. Ela fica disponível no seu perfil de cliente, tá? É essa opção que está sinalizada aqui, na parte de depósitos, como você pode ver aqui em cima. Está sinalizado em amarelo, eu vou marcar aqui, ó. Fica na parte de depósito, transferência local Brasil. Tá? Então, realmente aqui você tem a facilidade, a forma mais interessante aí, tá? Para envio do capital. Tá? O mínimo é $100, tá? Você tem o reembolso das despesas bancárias e a taxa ela é colocada no momento, ela é a taxa do dólar, eu digo, ela é colocada no momento, tá? Então você, a partir que avança nesse botão de depósito, tá? Ele vem para essa tela aqui, ó, página de depósito. Então você tem aqui o valor. Então coloquei um exemplo aqui, $500, ok? Aqui ele vai aparecer a sua conta, você escolhe a sua conta, tá? Aqui não está aparecendo por privacidade, tá? Então aqui você coloca 500, um exemplo, e o banco que você vai selecionar. E aqui ao lado, pessoal, ele já aparece nesse quadro aqui, onde foi marcado, o valor montante em dólares, em reais, desculpe. Nesse caso aqui, o 119,84. É o valor referente aos $500. Tá? Ele te dá ali o valor, o mínimo é $100, como eu falei. Então ele já te coloca o valor em reais, tá? Então já na hora da cotação, então isso é variável, tá? Ele depende do dia, vai mudar aqui, em função da cotação do dólar. Tá? Então essa é a segunda tela que você avança, tá? E depois vai no botão prosseguir aqui. Tá? É bem fácil, daí você vai receber os dados da conta para fazer o depósito. 72 horas é o prazo, tá? Máximo aí, para compensar o seu capital e já está disponível na sua conta de trading. Tá, pessoal?
Então aqui eu quis trazer hoje porque tem surgido muitas dúvidas aí, tá? Então é dois passos bem simples ali. Escolha o método de depósito local, tá? É transferência local Brasil, tá? É a primeira opção aqui da esquerda, tá? E depois aqui na segunda tela você coloca o valor referente em dólares, selecione a sua conta de trading, tá? E vai ser o valor aqui ao lado já instantaneamente em reais, tá? Depois avança, é bem intuitivo, tá? Lembre-se, se você tem dificuldade com o inglês, coloque a página em português aqui acima, tá? Para facilitar. Então aí é tudo bem intuitivo, tá? É bem fácil, não tem muita dificuldade. Então só para trazer para vocês aí, para vocês terem essa facilidade. Tá ok, pessoal? Ok, perfeito então. Quero agradecer aí todos, tá, por esse webinário, tá? É um webinário aí para a gente ter essa noção inicial do mercado Forex, tá? Sejam todos bem-vindos à Light Forex, tá? Você que tiver qualquer dificuldade também pode procurar o suporte via chat ou 0800, tá? Então quero agradecer realmente, aí vou liberar o chat aqui, tá? Quero agradecer aqui a presença de todos. Nós temos muitas pessoas aqui hoje, tá? Uma segunda-feira à noite aí, então realmente porque vocês estão interessados aí em agregar conhecimento, tá? Nesse horário aí, cada um podia estar fazendo qualquer coisa aí, a não ser estudando Forex, né? Mas realmente aí o aprendizado ele é importante, tá, pessoal? E eu incentivo todos aí a participar do mercado, né? Você já conhece, você já está aqui você já conhece o mercado, né? Ou conheceu há pouco tempo, então realmente foque no mercado, né? E comece a operar, tire suas dúvidas aí também e comece a operar conta real. Você sentir o mercado realmente na real, tá? E você vai ter aí esse mercado aí à sua disposição, tá? 24 horas por dia para você buscar as oportunidades. Tá ok, pessoal? Perfeito então. Tá? Agradeço aí mais uma vez a presença de todos. Sucesso aí para todos. Fiquem atentos aí à programação dos webinários no site e também no e-mail, tá? Que você é avisado aí, tá? Das próximos treinamentos aí que vai ter, tá? Provavelmente vai ser nas segundas-feiras, tá? Todas segundas-feiras. Ok, pessoal?